E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai se aventurar no mundo da Bolsa de Valores brasileira. Isso aí. E a gente preparou esse papo pensando especialmente em você, que quer ir direto ao ponto, sem perder tempo, mas também sem abrir mão de uma análise completa e aprofundada. É isso aí. A ideia é a gente destrinchar o e-book do André Moraes, como identificar e aproveitar a nova era da Bolsa de Valores brasileira. Isso, vamos mergulhar nas ideias do André com um foco nas questões mais, digamos assim, filosóficas, sabe? Tipo, e que realmente move esses ciclos de mercado. Exatamente. Como a gente pode entender melhor as mudanças na mentalidade dos investidores ao longo do tempo. E como usar essa compreensão para tomar decisões mais inteligentes, né? É isso aí. E o legal é que o André Moraes traz a experiência dele de 23 anos no mercado brasileiro. Ele não tá só falando da teoria, ele viveu isso na pele. Exatamente. Ah, Então a gente vai usar ótimo. essa experiência dele como base para a nossa conversa. Perfeito. O roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa ideia central de que o mercado funciona em ciclos, como o André defende. Depois, vamos explorar as 4 grandes eras que ele identificou na história recente da Bolsa Brasileira, sempre buscando aqueles insights mais importantes, sabe? Aquelas sacadas que podem nos ajudar a entender melhor a dinâmica do mercado e enxergar as oportunidades. E claro, a gente vai dedicar um bom tempo para discutir a visão do André sobre essa possível nova era que está se formando no mercado brasileiro. É, o que será que vem por aí, né? É a grande pergunta. Bom, para começar, vamos direto ao ponto central da análise do André, a natureza cíclica do mercado. Ele defende a tese de que, no longo prazo, a bolsa sobe ou desce, basicamente, por causa do lucro das empresas, que, por sua vez, depende do crescimento da economia. Faz sentido, né? Faz total sentido. É como uma corrente, né? Quando a economia vai bem, as empresas vendem mais, lucram mais, e aí, naturalmente, as ações delas se valorizam na bolsa. Tipo, quando tá todo mundo comprando, as empresas faturam alto e a bolsa vai lá pra cima. Exatamente. E o contrário também acontece. Já. Quando a economia vai mal, as empresas vendem menos, os lucros caem e aí a bolsa sente o impacto. É, a bolsa despenca, né? Exatamente. Mas o que eu acho mais interessante nessa história toda é o lado humano da coisa, sabe? As emoções, o comportamento dos investidores. Ah, entendi. Você tá falando daquela coisa de quando a bolsa tá subindo, todo mundo fica eufórico, otimista, querendo comprar mais, e aí a bolsa sobe ainda mais. É isso aí. O otimismo às vezes vira uma euforia descontrolada e pode até criar bolhas. E quando a bolsa cai, o pessimismo toma conta, o medo se espalha e aí a bolsa desaba ainda mais. E aí o pânico geral faz a bolsa ir lá pra baixo. Exatamente. Yeah. E é que mora o perigo. A gente, como investidores, precisa entender esses ciclos, essas ondas de otimismo e pessimismo, para não sermos levados pela maré. É, pra não tomar decisões precipitadas, né? Isso. No calor do momento, a gente pode acabar fazendo escolhas erradas, seja por medo ou por ganância. É tipo vender tudo quando a bolsa cai só porque tá todo mundo vendendo. Ou comprar rudo quando a bolsa está subindo só porque está todo mundo comprando. E aí a gente pode perder dinheiro, né? Exatamente. A gente precisa ter em mente que esses momentos de euforia e pânico fazem parte de um ciclo maior. E que a maré sempre muda, né? Exatamente. Bom, agora que a gente já tem essa base sobre a natureza cíclica do mercado, vamos mergulhar na primeira era que o André Moraes escreve, a Era das Commodities. Vamos lá. Ele situa essa era entre 2002 e 2009. Acabou, hein? Era de ouro para muita gente, né? O que será que aconteceu nesse período? Olha, essa foi uma fase de muita prosperidade para o Brasil, principalmente por causa da grande demanda global por commodities, que são as matérias-primas, né? E essa demanda vinha principalmente da China e de outras economias emergentes que estavam crescendo muito. Tipo, a China estava construindo cidades inteiras, né? Precisava de um monte de minério de ferro, aço, tudo que o Brasil tinha de sobra. Exato. E o Brasil, como um dos maiores produtores e exportadores de commodities do mundo, se deu muito bem nesse cenário. Era como se o mundo inteiro tivesse batendo nossa porta, querendo comprar tudo que a gente produzia. E essa demanda toda fez os preços dispararem, né? Com certeza. O petróleo, por exemplo, saiu de um preço bem baixo lá embaixo para mais de $130 o barril. Nossa! E o minério de ferro também foi nas alturas. E isso tudo fez com que empresas brasileiras como a Petrobras, a Vale, a Gerdau, a Uzi Minas lucrassem muito, mas muito mesmo. E claro, as ações dessas empresas na bolsa decolaram. É, era só alegria, né? Parecia que nada podia dar errado. Além disso, aqui dentro do Brasil, a gente tinha um ambiente econômico favorável, com a inflação controlada e os juros caindo. Era o cenário perfeito, né? Perfeito, tinha tudo para estar certo. Só que, como a gente sabe, nenhum mar de rosas dura para sempre, né? É, a maré sempre muda. Qual foi o ponto de virada dessa era das commodities?
A crise financeira global de 2008, que começou lá nos Estados Unidos com a crise do subprime. A crise do Lehman Brothers, né? É aquela mesma. Essa crise gerou um pânico generalizado no mundo inteiro. E a demanda global simplesmente despencou. E aí os preços das commodities foram lá para baixo, né? Foi um baque. E essa crise foi um lembrete de como o mundo está interligado, né? O que acontece lá nos Estados Unidos pode ter um impacto enorme aqui no Brasil. A gente não tá isolado do mundo. É verdade. E o André Moraes conta uma história interessante sobre essa época. Ele estava ganhando dinheiro na bolsa, mas ele percebeu que era mais sorte do que juízo. Ele admite isso. Ele estava surfando na onda, mas não entendia direito o que estava acontecendo. E aí, em 2005, teve uma correção na bolsa e ele se ligou que precisava se aprofundar mais, entender melhor o mercado. E essa foi a melhor coisa que ele fez. Essa correção foi um alerta para ele. Tipo um sinal de fumaça, né? Exatamente. Ele percebeu que não podia ficar só na superfície, precisava ir mais fundo, estudar os fundamentos do mercado. E ele fez isso, e essa busca por conhecimento foi essencial para ele conseguir aproveitar as oportunidades que surgiram depois da crise de 2008. Ele conseguiu se preparar para a tempestade. E quando a poeira baixou, ele estava lá pronto para colher os frutos. Ele conta que em 2009, quando o mercado começou a se recuperar, ele identificou boas oportunidades, principalmente em setores como construção civil e papel e celulose. Ele soube ler os sinais, né? Ele estava preparado. E essa experiência dele nos ensina a importância de estarmos sempre aprendendo, né? Sem dúvida. O mercado está em constante mudança, a gente precisa se adaptar, buscar conhecimento, se atualizar. Senão a gente fica para trás, né? Exatamente. Bom, depois dessa era das commodities, o Brasil entrou em uma fase bem diferente que o André Moraes chama de o fim do Brasil. Esse nome já diz tudo, né? De 2010 a 2015, o clima era de pessimismo. O que será que aconteceu? Olha, essa fase foi marcada por uma série de problemas, tanto aqui dentro do Brasil quanto lá fora. A gente tinha muita intervenção do governo na economia, congelamento de preços, o que acabou prejudicando empresas como a Petrobras, por exemplo. E os preços das commodities caíram lá fora, o que impactou as exportações brasileiras, né? Exato. E para piorar, a gente teve um aumento da instabilidade política, escândalos de corrupção. O clima era de desconfiança. Total. Ninguém sabia para onde o país estava indo. E o André Moraes, como ele lidou com essa fase? Ele descreve esse período como o mais difícil da vida dele como investidor. Imagina. Ele conta que as oportunidades eram raras, era preciso ser muito seletivo, e muitas vezes a melhor estratégia era simplesmente não fazer nada. Às vezes a melhor coisa é ficar parado, né? Exatamente. Ele teve que se reinventar, buscar novas estratégias, como o day trade e o trade dos 5 dias. E o que é isso? Basicamente, era uma estratégia de curto prazo para tentar surfar na volatilidade do mercado, comprando na segunda e vendendo na sexta. Entendi. Era uma forma de se adaptar ao momento, né? Era uma forma de sobreviver, de preservar o capital em um mercado muito difícil. Proteger o que já tinha conquistado. Exato. E essa fase nos ensina a importância da resiliência, da capacidade de se adaptar às adversidades, de buscar novas soluções. A gente precisa ser flexível, né? Com certeza. Bom, depois desse período turbulento, o mercado brasileiro começou a dar sinais de recuperação e a gente entra na terceira era que o André Moraes escreve, a Era da Ressurreição. O nome já é mais animador, né? De 2016 a 2021, as coisas começaram a melhorar. O que aconteceu de diferente? Bom, a gente teve a mudança de governo em 2016, o que trouxe uma nova perspectiva para a economia. Além disso, os mercados emergentes, como o Brasil, começaram a se recuperar no cenário global. O mundo estava voltando a crescer, né? Exatamente. E essa mudança de cenário trouxe de volta a confiança dos investidores. E a bolsa disparou, né? Sim. O Ibovespa saiu de 38 mil pontos e foi para mais de 130 mil. Nossa, uma baita valorização. E o André Moraes, o que ele fez nesse período? Ele conta que essa fase foi uma confirmação de que as estratégias que ele vinha desenvolvendo estavam certas. Ele se tornou analista-chefe em grandes corretoras, fez previsões certeiras, como a famosa call da década. Que ele previu a alta da bolsa, né? Exatamente, ele estava no lugar certo, na hora certa, com a estratégia certa. Ele colheu os frutos do trabalho duro e da dedicação. Mas é importante lembrar que mesmo em um período de alta, o mercado nunca é uma linha reta para cima. Sempre tem altos e baixos, né? Exato. Tivemos alguns eventos que trouxeram volatilidade, como o Joe's Day, em 2017, e a greve dos caminhoneiros, em 2018. Que causaram quedas bruscas na bolsa, né? Sim. E esses eventos nos lembram da importância de manter a disciplina, de não se deixar levar pela euforia. De ter os pés no chão. E aí, em 2020, veio a pandemia da Covid-19, que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava por aquilo. E o André Moraes conta que, nesse momento de extrema incerteza, ele decidiu preservar o capital, ficar na defensiva. Esperar para ver o que ia acontecer, né? Exatamente. E essa foi uma decisão inteligente, porque a bolsa despencou no início da pandemia, mas depois se recuperou rapidamente.
E quem estava preparado conseguiu aproveitar as oportunidades, né? Sim, a pandemia nos ensinou que a gente precisa estar preparado para o inesperado, ter uma reserva de emergência, saber gerir os riscos. Tem um plano B. Com certeza. E a gente chega então à quarta era, que o André Moraes chama de a era da inflação. De 2021 a 2023, a inflação voltou a ser um problema no mundo todo. E aqui no Brasil, o Banco Central teve que aumentar os juros para tentar controlar a alta dos preços. Exato. E essa alta dos juros acabou impactando o mercado de ações, principalmente as empresas menores, as small e mid caps. Porque o custo do dinheiro fica mais alto, né? Exatamente. E isso dificultou o crescimento dessas empresas. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, as grandes empresas de tecnologia continuaram a performar bem. Elas não sentiram tanto o impacto da inflação, né? Elas têm um modelo de negócio mais globalizado, menos dependente da economia local. E o André Moraes, como ele se posicionou nesse período? Ele conta que essa fase exigiu uma abordagem mais técnica, mais cautelosa, com foco na diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Ele passou a investir em outros mercados, em renda fixa, em fundos imobiliários, em dólar, buscando se proteger da volatilidade. Diversificar os investimentos para diminuir os riscos. Isso aí. Bom, e agora chegamos ao ponto central da análise do André Moraes. A potencial nova era da Bolsa Brasileira. Ele acredita que um novo ciclo de alta está se formando. Ele tá otimista. E ele aponta 4 sinais para justificar esse otimismo. Quais são eles? O primeiro sinal é o que ele chama de rally das eleições. E o que é isso? Ele explica que, historicamente, a bolsa tende a subir nos meses que antecedem as eleições presidenciais, principalmente quando há expectativa de mudança de governo. O mercado gosta de novidades, né? E principalmente quando essas novidades sinalizam um ambiente mais favorável aos negócios. Com um governo mais liberal, né? Que corte impostos, Certo. que facilite a vida dos empresários. E o André cita exemplos da Argentina e da Itália, onde esse padrão se repetiu. E aqui no Brasil a gente já está vendo esse movimento? Ainda é cedo para dizer, mas o mercado já está se posicionando, antecipando essa possível mudança de governo. Os investidores já estão de olho. Com certeza. E qual o segundo sinal? O segundo sinal é a estabilização da inflação e a possível queda dos juros. Isso seria ótimo, né? Seria. Com a inflação controlada, os juros podem cair. E isso é muito bom para a economia como um todo e principalmente para as empresas. Porque o custo do dinheiro fica mais barato, né? Exatamente. E isso estimula o investimento, o consumo e as empresas podem crescer mais. E o André acredita que isso vai acontecer. Ele observa que, historicamente, momentos de queda de juros no Brasil foram seguidos por períodos de alta na Bolsa. E tem precedentes, né? A gente já viu esse filme antes. Mas é importante lembrar que a inflação ainda é uma preocupação, a gente precisa acompanhar de perto. Não podemos baixar a guarda. Exatamente. E qual é o terceiro sinal? O terceiro sinal é a volta do capital estrangeiro ao Brasil. Os gringos estão voltando. Depois de um período de saída, eles estão voltando a investir no Brasil. E por que será que eles estão voltando? Eles estão percebendo que os ativos brasileiros estão baratos, que a Bolsa está com um preço atrativo. Estão vendo oportunidade. Exatamente. Eles estão apostando na recuperação da economia brasileira, na melhora do cenário político. Estão confiando no Brasil. E essa volta do capital estrangeiro é muito importante, porque traz mais dinheiro para a Bolsa, o que pode impulsionar a alta das ações. É a gente comprando, né? Exatamente. E qual é o quarto sinal? O quarto sinal é que a Bolsa brasileira está muito barata. É mesmo. Mesmo com os lucros das empresas crescendo, a Bolsa não acompanhou essa alta. E por que isso aconteceu? Por causa da instabilidade política, da inflação alta, da fuga de capital. Os investidores ficaram com medo. Exatamente. Mas agora, com a perspectiva de melhora nesses fatores, a Bolsa está com um preço muito atrativo, principalmente em comparação com outros mercados. Tá na promoção. E os grandes investidores, os fundos internacionais já estão percebendo isso. E começando a comprar, né? Exatamente. Eles estão se antecipando à alta. Então, esses são os 4 sinais que o André Moraes aponta para justificar o otimismo dele com a Bolsa Brasileira. Ele acredita que estamos no início de um novo ciclo de alta. Mas ele também deixa claro que não tem bola de cristal, né? Claro. Ninguém pode prever o futuro com certeza absoluta. O mercado é imprevisível. Exatamente. E o André, com toda a experiência dele, sabe disso. Ele conta a história dele com acertos e erros para mostrar que a gente precisa ser humilde, estar sempre aprendendo. Ninguém é dono da verdade. E ele também destaca a importância da gestão de risco. Queria saber. A hora de entrar e sair de um investimento. Proteger o capital é fundamental. Com certeza. E a filosofia dele é cortar as perdas rapidamente e maximizar os ganhos. Ele compara isso com a frenagem correta em uma corrida. Interessante essa analogia, né? Ele explica que, assim como um piloto precisa saber
frear na hora certa para fazer a curva e acelerar de novo, o investidor precisa sair de um investimento que não está indo bem para poder aproveitar outras oportunidades. É, faz sentido. E a gente termina essa conversa com uma mensagem importante do André Moraes. Uhum. Ele acredita nesses sinais, ele vai investir com base nessa análise, mas ele também está preparado para mudar de estratégia se as coisas não acontecerem como ele espera. Ele tá com os pés no chão, né? Exatamente. Ele tem convicção, mas também tem humildade. A gente precisa ter essa postura, né? Sem dúvida, no mercado a gente nunca pode ser arrogante, a gente está sempre aprendendo, se adaptando. Bom, pessoal, esse foi o nosso mergulho profundo no mundo da Bolsa Brasileira com base na análise do André Moraes. Espero que vocês tenham gostado. E a gente convida a continuar essa conversa. O que você achou da análise do André? Só concorda com ele. Discorda? Quais são as suas expectativas para o mercado brasileiro? Compartilhe a sua opinião nos comentários. A gente quer saber o que você pensa. E a gente se vê no próximo mergulho profundo. Até lá.